Olá pessoal, Fumaropo na área de novo e hoje eu gostaria de dedicar esse vídeo para meter o pau na esquerda. Chega de meter o pau só na direita e em Bolsonaro, né? A esquerda também tem muito a ser criticada, né? E eu vou detalhar algumas coisas das quais eu não gosto da esquerda neste vídeo, tá? Cansei de só maltratar Bolsonaro e a turma do bolsonarismo, certo? Esse vídeo vai ser para a esquerda mesmo, certo? Bom, uma das coisas que eu mais odeio na esquerda é a sua tendência à lacração, né? O que tem sido chamado de lacração, e com razão, pela direita, tá? Que é basicamente essa tendência da esquerda de achincalhar, de pagar de inteligente, intelectual, né? Ao passo que não resolve os problemas, né? Ela não consegue sanar a causa que faz emergir a extrema-direita, ela perde eleições e fica chicaneando a direita, fazendo piada. Então, quando a direita faz piada da lacração da esquerda, existe uma certa razão de ser, tá? Claro que é mais complexo que isso, mas existe um momento de verdade aí, tá? A direita não está apenas delirando quando ela faz isso, certo, pessoal? Existe uma razão de ser. Bom, apenas pensem no que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Com Donald Trump. Então, sempre que Trump fazia uma piada, escorregava na caça de banana, né? Tecia um comentário inadequado, falava impropério. A mídia left liberal americana, né, mainstream, sempre o tratava com escárnio, fazia piada, né, achando agora nós o pegamos, né, com a sua declaração racista, misógina, né, burra, desinformada, e o resultado foi justamente o contrário, né? Quanto mais Trump parecia falar bobagem, mais aumentava o seu apoio popular, né? Porque a percepção da maioria é que era de que Trump era um de nós, ele era autêntico, né? E a mídia mainstream era hipócrita, oportunista, falsa, fake, tudo sem imaginar, né? Então, quanto mais algo parecia ser contra Trump, na verdade era convertido em pró, como eu já tratei em outros vídeos aqui, tá? Então, na identificação política acontece muito isso, né? Você acha que você expôs um contra, mas o resultado é um pró, efetivamente, né? E eu acho que tem algo parecido também aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Quanto mais a gente lacra, né? Por exemplo, um desfile de escola de samba recente, né, com Bolsonaro lá de palhaço Bozo, etc. Né? Quanto mais a gente faz isso, mais o apoio eu acho que a Bolsonaro cresce. Né? Porque esse é o pior lado da esquerda. A gente zomba, mas não tem uma solução para a causa da zombaria. Certo, pessoal? E Trump, por exemplo, tem um bom risco, né, de Trump ser reeleito nos Estados Unidos, assim como existe um bom risco de Bolsonaro ser reeleito no Brasil. Tá? Então, falando agora do Flávio Dino, né, que é o governador do Maranhão, como uma nova liderança da esquerda, mas pensando bem, né, gente? Como é que o Partido Comunista, né, os vermelhos, né, como diz Bolsonaro, como é que um partido desse vai ascender a presidência da República em 2022? É muito complicado, né, pessoal? Né? Fora que teria que ter o apoio do PT, né, que quer queira, quer não, é o maior partido de esquerda do Brasil, né, ainda que esteja no fundo do poço, ele consegue ser vice, né, o Haddad foi o segundo na campanha, né, na corrida eleitoral, como a gente sabe. Então, tudo isso tem que ser pesado e ponderado, tá, pessoal? Bom, mas fora esse lado da esquerda, né, que gosta de zombar, achincalhar, pagar intelectual de superior, moralmente superior, etc., e não ter efetivamente uma solução para o objeto da sua gozação, no caso Bolsonaro aqui, Trump nos Estados Unidos, etc., né? Eu também odeio aqueles radicais marxistas ortodoxos clássicos que acham que Marx é basicamente o evangelho, que não existe nada criticável em Marx,
que Marx deve ser simplesmente aplicado ipsis literis, né, tal qual está lá na realidade. Não é bem assim, né, pessoal? Estamos em pleno 2020, século XXI. A gente não pode simplesmente pegar o Marx lá do século XIX e sair aplicando no XXI tal qual está lá. Tá? Tem muita coisa que precisa ser revisada em Marx. Uma delas é, por exemplo, a sua teoria do valor-trabalho. Né? É essencial na teoria marxista, que a gente sabe que há sérias limitações. Ela funciona muito bem até certo ponto, mas aí quando a gente entra em indústria de serviços e coisas mais abstratas, ela meio que entra em curto-circuito, tá? Ela meio que se auto-implode de certa forma. Então, há uma série de problemas em Marx hoje em dia, ainda que ele permaneça sendo de fundamental importância, porque a crítica feita no Capital ainda é a melhor descrição da lógica capitalista, das dinâmicas capitalistas, tá, pessoal? Mas ela precisa ser revista também. A gente não pode apenas pegar Marx e sair aplicando na realidade, tá? A gente também não pode brincar de que a ideia é boa e apenas a sua execução foi mal feita, né? Porque isso custou catástrofes no século XX, né? Sequenciais catástrofes, né? A gente não pode ignorar o desastre na Rússia, na China, no Camboja, no Vietnã, na Venezuela, em Cuba, etc, 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 tá, pessoal? A gente tem que aqui retornar de Marx para Hegel, né? E dizer que se a execução de uma ideia se mostra sequencialmente falha, então deve ter algo de errado na própria ideia em si, no próprio conceito em si. Não é apenas uma efetivação falha de uma ideia perfeita que funciona, tá, pessoal? Se a execução da ideia é seguida às vezes falha, então deve haver algo de falho na própria ideia, no próprio conceito de comunismo em si, tá? Em vez de ficar esperando uma revolução comunista, de aplicar Marx tal qual está lá, a gente devia, ao contrário, tentar reinventar a social-democracia, que é a moderação que os marxistas ortodoxos gostam de achincalhar, né? Mas sequer ela tem sido possível hoje em dia, né? A Europa, a social-democracia na Europa tem regredido horrores, né, nas últimas décadas, tá, pessoal? Por exemplo, a Suécia sofreu contra revoluções, digamos assim, né? A famosa Suécia dos anos 30, a mítica Suécia, perdão, dos anos 60. A mítica Suécia dos anos 60 não é mais a mesma, tá? Ela sofreu uma série de contra-reformas, digamos assim, né? A sua social-democracia não é mais a mesma, não é mais aquele modelo, praticamente o reino de Deus na terra, uma maravilha, né? Cheio de garantias sociais, equilibrando isso com a dinâmica capitalista competitiva. Não é mais bem assim, tá, pessoal? Então, a modesta e moderada social-democracia em relação a uma revolução comunista, sequer ela consegue ser efetuada hoje em dia. Tão problemático é o cenário político econômico atual, global, tá, pessoal? Então, eu acho que a gente devia primeiro tentar revolucionar a social-democracia, tentar, né, retorná-la como um modelo competitivo, né, sociopolítico, econômico, primeiro, tá, pessoal? E não ficar pensando em revoluções, né, mesmo porque o comunismo, principalmente o comunismo no século XX, foi uma catástrofe, ponto. Né? Não dá para ficar mais defendendo o comunismo, já era, tá? A não ser que, é claro, alguém venha com uma concepção absolutamente nova do século XXI de comunismo, que não tem nada ou pouco a ver com o comunismo do século XX, catastrófico. Aí a gente pode pensar no assunto, tá? Mas até lá não, certo, pessoal? E eu também odeio na esquerda essa tendência, né, de uma ala da esquerda, uma significativa parte da esquerda, de a todo custo defender a Venezuela. Pelo amor de Deus, não dá mais, pessoal. É uma catástrofe. Né? A Venezuela, de Hugo Chávez em diante, para citar Zizek, é uma Cuba com dinheiro, né? Uma Cuba com dólar do petróleo. Né? Chávez não resolveu problemas, ele apenas arremessou dinheiro nos problemas, como diria Zizek. Né? Ele apenas protelou uma bola de neve que estava se formando e depois estourou. Certo, pessoal? Então, a Venezuela é indefensável, Cuba é indefensável, por aí vai. Né?
certo? Não dá para ficar culpando apenas embargo dos Estados Unidos. Ah, foi um embargo, né? Se não fosse isso, seria um socialismo próspero, maravilhoso, Cuba. Não é bem assim, tá, pessoal? Chega de negação, de negociação, tá? Isso na esquerda tem que acabar, a gente tem que ter coragem de mudar, certo, pessoal? Então, esses são todos pontos importantes, eu acho, né? A esquerda não pode ter preguiça de pensar, né, ficar acorrentada com conceitos do passado, do século XX, século XIX, sem renová-los, sem repensá-los, né, reconceitualizá-los. Não pode, tá, pessoal? A gente tem que pensar para frente, né? Tentar ainda mudar a sociedade, né, mas com os pés no chão, pensando, refletindo, né? Porque foi a foitice do século XX, né, que gerou essas catástrofes. A gente talvez, invertendo a famosa frase de Marx, né, de que os filósofos só fizeram interpretar o mundo e cabe transformá-lo, a gente talvez tenha feito isso demais no século XX, né, para citar novamente Zizek, e o ponto agora no século XXI é reconceitualizá-lo novamente, reinterpretá-lo novamente, né? Pensar mais e fazer menos, né? Ser mais cauteloso, né? Não se arremessar de corpo e alma, revoluções medonhas, catastróficas, tá, pessoal? Não é bem assim, a gente tem que pensar em tudo isso, certo? Então esse vídeo foi para tecer essas críticas à esquerda, né? E uma série de outros também, né? Mas eu pretendo tornar esse vídeo curto, não quero me alongar demais, mas já dá para ter uma ideia de que a esquerda tem muita coisa criticável, né? Que precisa ser repensada. Esse vídeo foi para isso, tá? Um pontapé inicial. Beleza? Então, basicamente isso. Forte abraço.